Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez um resumo acerca da lição CPAD, a lição da classe dos adultos. Muito bem, desta feita a terceira lição deste quarto trimestre de 2021. Muito bem, na lição passada nós estudamos a lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. O perseguidor que de tanto perseguir se tornou perseguido, né? Você vai ver que aquilo que a gente planta, colhemos. É a lei da semeadura. Perseguiu, mandou açoitar, mandou prender, depois foi preso, foi perseguido, foi açoitado e quase morto, apedrejado. Aquilo que plantamos, o que é que você está plantando? Né? O que é que eu estou plantando? Muito bem, iremos colher. Estamos neste momento com a terceira lição e aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo e também ative o sino de notificação. Muito bem, lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Vimos na lição passada que ele é de Tarso porque é a cidade, né? De onde se originou, né? Podemos dizer assim. É uma cidade da Cilícia, nós já vimos nas lições passadas. Muito bem, esta palavra conversão, nessa lição 3, a conversão de Saulo. É interessante. Quando falamos de conversão, praticamente quem dirige automóvel sabe que para fazer o retorno, às vezes nós temos que ir longe para fazer o retorno. E tem gente que não vai pegar essa conversão, não vai convergir. Ele vai pegar um atalho, subir por cima de meio fio, né? Vai errando, porque o certo é ir até o final, onde está o lugar para fazer a conversão, o retorno, né? Então a palavra conversão quer dizer isso, é mudar de caminho, mudar a rota, né? Então Paulo estava indo em um caminho e neste caminho Jesus apareceu no caminho para mudar a sua rota, para mudar a sua trajetória. Então conversão é mudança de rota, mudança de caminho. Temos um texto áureo nessa lição do número 3. Está em Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 3 e o 4. E esse texto áureo diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Capítulo 9, versículos 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto áureo é muito interessante. Temos uma verdade prática. A verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo, leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Muito interessante. Neste texto áureo, é interessante que Cristo aparece a ele quando ele está indo no caminho, né? E o Senhor aparece no caminho para mudar a rota, para mudar a sua trajetória de vida. É muito interessante. O Senhor fala com ele e segundo a Bíblia, você vai ver que o Senhor fala com ele em hebraico, né? Interessante. A língua que já estava esquecida pelo povo, porque lá no cativeiro eles aprendem o aramaico, né? E só poderia saber o hebraico quem estudasse igual
ao apóstolo Paulo, a Saulo de Tarso, né? Então o povo era uma língua esquecida, o hebraico. E o Senhor fala com Saulo na língua original do povo. Aqueles que estavam com Saulo no caminho não entendiam, porque não compreendiam o hebraico. Língua morta, língua praticamente esquecida na época, né? Mas o Senhor mostra que é Deus. Aí ele diz: quem és, Senhor? Já muda a situação, ele já chama Jesus de Senhor, né? Porque para saber a língua original do povo, só sendo alguém superior, um rabino, intelectual, estudante, ou o próprio Deus, né? Aí o Senhor fala com ele, só ele entende. E as pessoas que estão com ele não entendem porque sabiam o aramaico, mas o hebraico não. A mesma coisa quando Jesus disse na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alguém disse: ele está chamando por Elias. Não, porque não entendiam o hebraico, né? Muito bem. A verdade prática também é interessante. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento. Primeiro, quem se converte mesmo a Cristo se arrepende. Não é só remorso, é arrependimento sincero. O arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento e vontade e ação do homem. Deus muda por completo corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, né? Temos uma leitura bíblica em classe que está no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 1 ao 9, né? Muito importante esta leitura. Se nós nos pegarmos aqui nessa leitura, o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas os irmãos observem em casa. Cada ponto específico desta leitura é importante para nós, né? Temos um objetivo geral nessa lição porque é apenas um resumo, né? O objetivo geral desta lição é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento, fé e fé, né? Do pecador como resposta à salvação. Cristo é uma via de mão dupla. Cristo entra com a salvação que é aberta a todos, né? Com a sua graça, e o homem, o ser humano, se arrepende como resposta à dádiva de Deus, ao presente que é a salvação. Então, só o que Cristo quer é o arrependimento, né? Objetivo específico. Temos 3 nesta lição. Apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Então, esta conversão, quem opera é Cristo, né? E o Espírito Santo através do ser humano. A pessoa pode dizer: eu quero aceitar Jesus, eu me converto ao Evangelho. Quando a pessoa vai sozinho, é por isso que muita gente não permanece no caminho. Mas quando tem um encontro pessoal verdadeiro com Cristo, a conversão é feita e ele não volta para o lugar de onde saiu, né? Segundo ponto da lição, nós temos que relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro ponto da lição, nós temos que elencar 3 faculdades, né, interiores que são transformadas na conversão. Isto fala das faculdades da alma, né? Muito bem. Temos uma introdução nesta lição. A conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais impactantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical. Mudança radical. Radical vem de raiz, né? É arrancar, é mudar lá embaixo, é mudar na essência, né? Então, a mudança radical, né? É a mudança que
a palavra de Deus faz no ser humano. Muito interessante esta introdução. E falando ainda quando o Senhor disse Saulo, Saulo, porque o judeu, quando repetia o nome da pessoa 2 vezes, é porque queria atenção. É porque queria um relacionamento íntimo com a pessoa. Né? Você vai ver, quando o Senhor Jesus disse, Marta, Marta. Marta estava preocupada com muitas coisas. Jesus disse, Marta, Marta. Como se estivesse dizendo assim, eu quero um relacionamento íntimo com você. Eu quero exclusividade. Eu quero intimidade com você, Marta. Então, quando o Senhor diz, Saulo, Saulo, Jesus está dizendo, eu quero um relacionamento íntimo com você. Você pensa que está certo, mas você está errado, Saulo. Muito bem. Primeiro ponto da lição, apenas um resumo. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Então esta conversão, esta mudança, esta oportunidade de mudar de vida e sair do caminho da perdição para o caminho da salvação, do caminho que vai para o inferno para o caminho que vai para o céu, é um ato da graça de Deus. Muito bem. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural, o primeiro subtópico do primeiro tópico, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Foi algo sobrenatural, né? É algo que só Cristo poderia ter feito. Em Atos 9, verso 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Um homem que parecia enxergar muito pela lei, né? Mas a salvação é pela graça. Então, o judaísmo estava cego espiritualmente. O judaísmo estava com uma cegueira, um declínio e uma cegueira espiritual tão grande que eles não conseguiram enxergar que o Messias já tinha vindo. Por estar cego espiritualmente, aí o Senhor aparece no caminho, a luz é tão forte, interessante que ele cai por terra, porque quando a luz de Deus chega, o que nós pensamos que enxergamos é trevas. O que nós pensamos que sabemos, nós pensamos que estamos certos, mas quando a luz de Deus chega e mostra que nós estamos totalmente errados. E as trevas não suportam a luz. O interessante é que Saulo ficou 3 dias cego. 3 dias. Você vai ver que Jonas ficou 3 dias em trevas, no ventre da baleia ou do grande peixe. Então há uma comparação. Para fazer a vontade de Deus, Jonas passou 3 dias dentro do peixe em trevas. E para ter uma conversão, uma mudança de rota, também você vai ver que Saulo passou 3 dias em trevas, né? Para aprender a fazer a vontade de Deus e para ver que estava errado. Precisou ficar cego fisicamente para aprender e para saber e entender que não enxergava nada. Todo o seu estudo, toda a sua leitura, todo o seu conhecimento não valia de nada se não tivesse a parte espiritual. Muito bem. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe, a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com a sua ida a Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural. Então Cristo, ele tem os seus caminhos. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. Então, às vezes, fulano não te ouve, fulano não te dá ouvidos, mas quando Jesus chega,
ele fala na linguagem que fulano, que fulana entende. Jesus sabe falar na linguagem que alguém entende. Alguém pode não te dar ouvidos, mas quando Jesus, a luz resplandecer. Outra coisa, Saulo, no caminho com seus companheiros, caiu por terra. Alguém diz que caiu do cavalo, mas na Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Mas possivelmente andava a cavalo, porque era um dos principais transportes da época, né? Jesus entrou na cidade montado num jumentinho, né? Então veja, possivelmente, mas o certo é que no cavalo ou não, quando a luz chegou, derrubou um homem. Quando Jesus chega, o homem cai por terra. Quando Jesus chega, Saulo, que é o desejado, Saulo que é grande, Saulo que é o filósofo, Saulo que é aquele que causa admiração em todos, Saulo que é grande, Jesus chega, Saulo cai por terra. Estando no cavalo ou não, ele cai por terra. Jesus Cristo ressurreto o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender que era Jesus e sua obra redentora. Quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário? Nesta visão, ele reconheceu porque ele chama: quem és, Senhor? Já mudou aí. A conversão de Paulo se deu naquele caminho, indo para Damasco. Não foi quando Ananias foi lá colocar a mão sobre ele, não, e retornar a visão. Paulo recuperou a visão. Paulo teve uma visão espiritual restaurada, né, no momento que ficou cego fisicamente, ali no caminho. Sua conversão se deu ali, naquele lugar. Muito bem. O ego arrogante dele cai por terra. Por quê? Porque ele reconhecia como senhores os sacerdotes, os principais das sinagogas. E Jesus? Não. Mas quando Jesus chega, Jesus mostra quem é. Jesus vai mostrar quem é. Alguém. Diga amém. Muito bem. Então você vai observar que esse Saulo, ele era um homem ruim, né? Pegava cartas, maltratava, mandava açoitar, mandava matar. Ele era um homem ruim. Mas não há água que não seja transformada em vinho quando Jesus chega. Amém? Segundo subtópico do primeiro tópico, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa, sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus. Imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para continuar perseguindo os crentes, seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir sua estrutura física. Aí que vem a cegueira física, né? Aí que vem cair e ficar por terra. Porque quem tomou a iniciativa, Deus sempre toma a iniciativa. Quem ia conversar com o homem, na viração do dia, era Deus, né? Esse Adão, onde estás? É sempre Deus que vai ao encontro do homem. Na Bíblia nós encontramos Deus sempre indo ao encontro do homem. Porque o Filho do Homem veio buscar. Quem vai buscar, vai ao encontro e salvar tudo o que se havia perdido. Então é sempre Deus que toma a iniciativa, né? Na obra da salvação é Deus. É pela graça. Porque Paulo disse, porque pela graça sois salvo. É dom de Deus, né? É presente, imerecido. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. E misericórdia
é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Pega aí. Pegou? Vamos lá. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. E misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Diga amém. Muito bem. Terceiro subtópico do primeiro tópico. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos, é o que nós falamos, né? Por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas nem todos os homens vão ser salvos, né? Tito 2:11. Logo, o ponto de partida de experiência da salvação, de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido. Muito bem. Aqui o mérito é todo de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:23 e 24. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores. Segundo ponto da lição, segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. É interessante o que diz lá no livro aos Coríntios, né? É isso mesmo? Para não darmos o versículo errado. Vamos ver aqui na Bíblia, porque não tem como errar. Muito bem. Segundo aos Coríntios, e capítulo 7, versículo de número 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a tristeza segundo Deus, o que quer dizer isso? A tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. A tristeza segundo Deus, né, é uma tristeza autêntica, causada pelo pecado, que leva ao arrependimento. Quando a pessoa se arrepende de verdade e fica triste, diz: eu ofendi a Deus, né? E não vou mais fazer isso. Veja a profundidade dessa tristeza causada segundo Deus, né? Essa tristeza, esse arrependimento consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar-nos contra o pecado e para Deus. Esse tipo de arrependimento leva à salvação. Para Paulo, o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Em contraste, os que não se arrependem se entristecem repentinamente devido às consequências do seu pecado. Tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. Então, é o que o versículo diz: mas a tristeza do mundo opera a morte. Que coisa profunda e interessante. Este segundo tópico, a conversão se dá através do arrependimento, né? Aí você vai no caminho com seu carro: eu não vou mais lá no shopping. Você pensa: não vou mais naquele endereço, eu vou voltar. Aí você faz a conversão. Você se arrependeu: eu não vou mais ali, eu vou para outro lugar. Não vou mais naquela praça, eu vou para outro lugar. Então, arrependimento, a conversão começa com arrependimento, com a mudança de pensamento. A palavra arrepender-se, no grego bíblico, é metâneo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar, né? No Novo Testamento,
Arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, né? Acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Eu vou mudar o meu caminho, vou mudar a minha história, a minha vida, né? Mudar a minha mente. Começa na mente e conduz a uma correção de caráter e conduta moral. Atos 3:19. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo da salvação do pecador. Ela assinala o início do arrependimento ou do despojamento do velho homem. Então, esta conversão, este arrependimento está começando, está mostrando o início da conversão, da mudança de vida. Está mostrando que o velho homem ficou para trás e aponta para o revestimento do novo homem. Já pensou que coisa interessante? Segundo ponto da lição, no segundo tópico, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressurreto sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Capítulo 9, versículo 6 de Atos. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na vida do Filho. Oh glória! Então Paulo mudou. Era eu que mandava. Era eu que fazia. Era eu que ia pegar carta com autorização para perseguir. Mas agora quem manda em mim não sou eu. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isto é um sinal de uma verdadeira conversão. Se alguém diz que se converteu, se alguém diz que mudou de rota, mudou de caminho e permanece o mesmo, ninguém se encontra com Cristo e permanece o mesmo. Há uma mudança. Terceiro subtópico deste segundo tópico da lição: a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Você me rejeitou, mas eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para ser apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou se Deus agisse como a gente? Fulano me rejeita, eu rejeito ele. Fulano não gosta de mim, eu desprezo ele. Paulo rejeitou a Cristo, perseguia a Cristo, e Cristo disse: eu quero você. Glória a Deus. Muito bem. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para o pecado, com o pecado, e o arrependimento, que o homem precisa dar meia volta para Deus, convergir. Muito bem. É interessante que a obra da conversão é uma obra de Deus, é uma manifestação externa de regeneração operada pelo Espírito no interior do homem. Então a mudança é de dentro para fora. Um dia Jesus foi criticado porque os seus discípulos, eles sempre procuravam um erro em Jesus, né? Porque seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Jesus deu uma aula ali e disse: olha, veja o capítulo 7 do livro de Marcos e o verso de número 15 em diante. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Ele disse: assim também vós estáis sem entendimento, né?
Foi uma pergunta que ele fez. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Jesus disse que contamina não é o que entra, é o que sai. Veja o capítulo 7 de Marcos, do Evangelho, e o versículo de número 20 e 21. E dizia: o que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. É de dentro os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É por isso que a regeneração, a mudança, a salvação começa de dentro para fora. Porque o que contamina o homem é aquilo que está dentro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está cheio de prostituição, de engano, de ódio, de problema, né? E a mudança vem lá dentro. É quando o profeta Isaías diz, né, que se o pecado ele pode se tornar branco como a pura lã. E a lã da ovelha ele nasce de dentro da sua pele para fora. Então a mudança ocorre dentro do ser humano, que implica numa mudança de pensamento, vontade, ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Efésios 4, 25 ao 30. E o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Terceiro tópico, encerrando rapidamente, o vídeo vai ficar muito longo, é só um resumo. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão são faculdades da alma: intelecto, emoções, vontade. Muito interessante. Nesse campo da alma, que é intelectual, o intelecto, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. É o homem que cai em si através da mudança. E o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Porque não roubei, não matei, não me prostituo. É igual aqueles homens que queriam apedrejar a mulher porque foi apanhada em ato de adultério. Jesus disse: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Jesus disse: todo mundo aí tem pecado. O único que não tem pecado sou eu. Todo mundo disse: eu não me prostituí, eu não adulterei, mas eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. E cada um foi lançando sua pedra no chão e indo embora, né? Então a Bíblia chama este arrependimento de conhecimento do pecado. O homem passa agora a saber que ele não é bonzinho. Depois que entra no Evangelho, depois que o Evangelho entra nele, e a mudança acontece, ele vê que ele precisa de um arrependimento. Romanos 3:20, né? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Faculdades da alma chamada emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado, que nós lemos 2 Coríntios 7:10, que está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento, né? Opera arrependimento para a salvação. O salmista Davi disse, no Salmo 51, versículo 1, ele disse: ó Senhor, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, aquilo que nós falamos, né? Graça e misericórdia. Misericórdia e graça. Muito bem. Faculdade chamada vontade.
Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. E o pecador agora pode pensar, desejar, fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Filipenses 4, verso 8 e 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com faculdades de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre Deus e o homem. O que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Mas o homem tem o livre-arbítrio desde lá do princípio. Quando Deus cria o ser humano, ele dá de que ele não vá e pegue naquela árvore. Nada. Não coma daquele fruto. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou nada ao redor. Deus não deixa nenhum anjo, nenhuma cerca ao redor da árvore. É o livre-arbítrio. A árvore está lá. Não coma. Então Deus não pega ninguém à força. Nós temos o livre-arbítrio. Muito bem. Essa aula foi boa para você. Acredito que foi. Para mim também. Compartilhe o vídeo. Se inscreva. Deixe seu like. Ative o sino de notificação. E não se esqueça. Eu gostei muito desta palavra. Que a graça de Deus que se há manifestado trouxe salvação a nós. Então graça, diga comigo, quando Deus me dá o que eu não mereço. É o favor imerecido. E misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço.